Então vamos lá, meus irmãos. Terceiro e último bloco da nossa quinta aula. Continuando aqui os nossos slides. Vamos lá. Então, facções, Pastor Johnny. Eu deduzo ser isso. Pode existir outras coisas a mais, tá, pastor? Mas, como eu disse, eu fiz esse apanhado entre Acabe, Ben Haddad, Josafá, Acabe contra o rei da Síria, para mostrar o interesse dos grupos, como sempre, tá bom? Como foram nos dias de Davi. Aqui a gente viu o mapa. Aqui é uma imagem entalhada em pedra de Tiglat-Pileser, e aqui é uma outra figura, né? Ele bem barbudo. Irmão, ele foi um grande imperador e ele marcou a história dos seus dias, entendeu? Foi um grande expansionista. Tá joia? Amós, principais características. Leia para nós, Pastor Johnny. Perfeito. Autor. Amós cresceu em Judá, mas profetizou no norte na mesma época em que Oséias. Amós não pertencia à linhagem sacerdotal. Amós 7, 14 e 15. Era pastor e agricultor. Sua mensagem dirigia-se ao reino do norte, no caso Israel. Amós atua na época em que a prosperidade econômica leva à degeneração espiritual de Israel. Os grandes impérios da época, Egito, Babilônia e Assíria, estavam enfraquecidos sem uma liderança forte. Então aqui, só recapitulando um detalhe, ó, ele profetiza, a gente vai ver, por volta, vamos pegar aqui, dos anos, enquanto ele está profetizando, ainda eles estão em um momento bem singular, então um momento de uma suposta paz, tá bom? Então pode ver que o Egito era um grande império, Babilônia também já estava sendo praticamente um império, e a Síria, que estavam, né? Mas, no entanto, ainda não tinha chegado Tiglat-Pileser, tá bom, meu irmão? Só para pontuar, eu fiz questão de citar Tiglat-Pileser por causa da influência dele. No entanto, Amós está profetizando um pouco antes dele, tá bom? Tá bom? Tudo bem até aí? Perfeito. Beleza, então, próximo slide, pode ler para nós. Esse problema também levava à questão da profunda injustiça social. Os ricos exploravam cada vez mais os pobres. Além de apontar esse problema, Amós ataca a infidelidade de Israel contra o seu Deus e a indiferença de Israel às exigências da aliança. Dá uma pausa aqui, meus irmãos. É a questão social. Percebam, o Acabe, o que Acabe fez com a vinha de Nabote? Foi totalmente inescrupuloso. Sim. Agora perceba como é aquela questão, irmãos, de responsabilidade pessoal. Ele estava ali triste, chorando, vem Jezabel e fala, por que você está triste? Aí ele diz, porque eu queria a vinha de Nabote e ele não me deu. Então, espera aí que eu vou resolver. E ela foi e ele deixou com que ela tivesse êxito, ele foi omisso e ela criou uma cilada para pegar uma vinha. Perceba, os ricos se tornando mais ricos e os pobres se tornando mais pobres. Qualquer semelhança é mera coincidência com os nossos dias. Está entendendo, irmãos? E guarda isso, se amanhã vocês aqui ficarem riquíssimos, milionários, lembrem que Deus nos dá dons para que a gente seja a boca daqueles que não têm voz, sejamos a mente daqueles que não têm uma reflexão como a nossa, sejamos as mãos daqueles que não podem produzir e sejamos a esperança daqueles que não têm esperança. Por isso que Deus nos abençoa. Deus nos abençoa para a gente construir um mundo melhor. Mas as pessoas, elas acabam mesmo dentro dos quintais sagrados, das terras sagradas, da religião sagrada se corrompendo. Foi o exemplo de Israel. Por isso que Deus levanta Amós. Porque os ricos, você lendo o livro de Amós, vocês vão notar que no livro de Amós, eles têm casa, inclusive, de verão e casa de inverno. Vamos lá. Nosso contexto brasileiro. Ter casa é maravilhoso. Não é verdade? Uma pessoa que tem casa é maravilhoso. Quem é que tem casa de veraneio? É rico. E casa de inverno? É rico. Porque você pode
usufruir de várias épocas, em vários lugares, sem ter privação. Então, perceba que a mensagem de Amós é uma mensagem de despertamento a um povo que tinha se corrompido. Que povo é esse? O povo da aliança. E como nós vimos, ele, de fato, ele não é, ele cresce em Judá, mas ele profetiza no norte. E ele não era de linhagem sacerdotal, ele era um pastor e agricultor. Olha que interessante. Bem parecido ao que aconteceu com Davi, um pastor, um simples pastor. Tudo bem até aí? Esse período aí, ele não está próximo do período dos profetas Elias e Eliseu? Então, agora vamos ler essa próxima data do livro. Leia para nós, pastor Johnny. Olha só, a gente vai voltar aqui no outro slide. Legal. Data. Aproximadamente 760 anos antes de Cristo, pois o terremoto citado foi confirmado pelos estudos arqueológicos e foi altamente destrutivo. Ou seja, ele menciona no seu texto sagrado que houve um terremoto. E segundo estudos arqueológicos, isso foi comprovado. Agora, olha lá, voltando aqui nos outros slides, para a gente ter uma visão mais panorâmica. Olha lá. Profeta Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, vamos pegar aqui. Elias profetiza por volta do ano... ele profetiza no reinado de Acabe, de Acasias e de Jorão. Eliseu profetiza no de Jorão, de Geu e de Jeoacás. Então, Amós está profetizando aonde? Está profetizando quase 100 anos depois de Elias. Tá. É um período, né? É um período longo. Mas perceba que ele continua na escola dos profetas. Porque no período de Acabe com Elias e Eliseu, teve um período ruim também, né? Foi 3 anos sem chuva, né? Isso sim. Faz um mal do caramba para ter. Sim, mas pode ver que nos dias de Amós era o oposto. Era um período de muita paz. Sim. Pode ver que a Bíblia vai falar que Uzias foi um grande expansionista em Judá. Interessante. Então foi um momento de prosperidade. Uhum. E aí houve o quê? A questão da corrupção social. Irmãos, por que no Velho Testamento geralmente há uma menção, muitas vezes, o órfão e a viúva? É tão citado a questão do órfão e é tão citada a questão da viúva. Por quê? O que vocês acham? Eles eram desassistidos, né, pela população de modo geral. E as citações que geralmente eu lembro é Deus repreendendo o povo, porque, entre aspas, eles tinham uma obrigação, né? Geralmente a descendência, sei lá, a esposa perdeu o marido. A descendência direta tinha por obrigação de socorrer, cuidar, alimentar da sua esposa e da sua descendência. E quando você abandona a sua esposa, descendência, ou a viúva e o órfão, o que acontece naquela sociedade? O fato dela ficar desassistida, é o que o senhor está dizendo? Desculpa, não entendi. Isso, é o fato dela ficar desassistida. O que acontece num caso como esse? Vamos pensar um pouco aqui. Vamos supor, você está vivendo dias de prosperidade, mas de repente tem uma viúva desassistida, tem um órfão desassistido. O que vai acontecer com essa viúva? Geram as questões sociais, né? As injustiças sociais, surgem os necessitados, os miseráveis. Surgem os abusos exploratórios, surgem o desespero de algumas mulheres, porque vem né? Exatamente. Aquela criança que está passando fome, ela chega ao ponto de ficar em desespero e vai e começa a roubar, e vê que o roubo é algo que de repente ele consegue sobreviver, e pronto, é um efeito bola de neve. Perceba, e por isso que eu costumo dizer, irmãos, que a favela no nosso país é uma culpa nossa. As pessoas que moram em Mocó é uma culpa nossa. A gente precisa de orar e se mobilizar para Deus levantar pessoas realmente consagradas, comprometidas, para mudar o quadro na nossa nação. Porque muitas vezes quando a gente vê o que aconteceu agora aqui no litoral norte, que foi uma fatalidade da natureza. A casa da minha mãe, a água entrou no carro do meu pai na porta.
Mas a casa da minha mãe ela é construída 1 metro acima, na região que é alta, acima dos rios. Então, ali onde minha mãe mora, virou literalmente uma piscina gigante de não sei quantos quilômetros de água. Onde meu irmão mora, ele mora no Mirante, a, as, 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 a, as, a montanha derreteu, parou no pé da casa dele, foi um milagre. Mas ele mora num lugar privilegiado. Minha mãe também mora num lugar privilegiado. Mas e aquelas pessoas que morreram? O problema delas é nosso problema, porque a gente vê essas pessoas morando ali, nós não oramos, nós não cobramos dos políticos, nós não brigamos contra os ricos, porque eu não sei se vocês sabem, o litoral norte acaba sendo praticamente uma região muito, muito valorizada, e os ricos que têm casa ali, eles dificultam os loteamentos para os pobres, porque eles não querem perder preço para os pobres. Aí eu digo, e aí onde entra a gente? Onde entra a nossa igreja? Estão entendendo, irmãos? Como muitas vezes a gente peca e aqui a gente tem que pedir perdão para a gente começar a realmente reconstruir algo novo. Porque aquelas vidas que foram ceifadas não era para ter sido tantas assim. Por exemplo, um pouco para frente daquela região que foram mortas muitas pessoas, tem uma praia chamada Praia Preta, Praia da Baleia. Nessas praias ricas não morreram ninguém. E mas não houve tragédia? Houve, mas não morreu ninguém. Por quê? Porque eles têm sistema de alerta, eles têm lugar de refúgio. Vocês estão entendendo, irmãos? A tragédia vai acontecer sobre todos. Mas a gente não pode deixar com que aquele que mora do lado do córrego continue morando do lado do córrego. Vocês estão entendendo? Vamos ser honestos aqui. Quantas são as pessoas que moram do lado do córrego? E a gente acostumou. Vocês estão entendendo onde entra essa questão? Por isso que a mensagem de um pastor ela também acaba sendo social. Mas o problema é que a gente muitas vezes acaba indo e se enveredando para a política e acaba se perdendo na política. Mas a igreja ela tem que ser atuante, ela não pode ser apolítica, mas ela também tem que ter esse equilíbrio para não se perder. Então foi esse o dilema que o profeta Amós estava vivendo. E aqui, voltando então, continuando o slide, vamos lá rapidinho. 760, né? Isso. Joia. Aqui, ó, ele era agricultor. E aqui, vocês já ouviram falar nisso daqui? É o figo? Sim, mas é um tipo de figo Diferente, né? diferente, que é o sicômoro. Ah, sim. Leia para nós. Pode ler, Pastor Johnny. Um aspecto interessante dos sicômoros, uma espécie de figo, é que seus frutos precisam ser arranhados, cortados com um instrumento pontiagudo, para poderem crescer, amadurecer de modo que sirva para o consumo. Olha só que fantástico. A professora Márcia faz uma citação de uma professora dela da USP que diz o seguinte, que tudo que está na Bíblia, até uma vírgula, tem um propósito de ser. Quando o profeta Amós profetiza que ele é agricultor, que ele é pastor, profetiza e fala sobre o terremoto, profetiza e fala também que ele era agricultor e plantava sicômoros ou figos, como diz algumas versões, mas na realidade é isso daqui, né? Sicômoros. O que acontece? É um tipo de figo que não temos aqui no Brasil, pelo menos eu não conheço. Para que ele amadureça, enquanto ele está no pé, o agricultor tem que arranhá-lo. Interessante. Interessante, né? A professora Márcia até faz um comentário dizendo que possivelmente era o que Deus estava falando de Israel. Para que Israel realmente amadurecesse, ele precisa ser arranhado. É assim com a nossa vida, não é? Oh. Vem cá, meu irmão, está sendo arranhado? Está sendo cortado? Então, fica pronto, porque o figo vai ficar maduro, saboroso e bom. Amém? Deus. Amém. É fantástico, né? Então, assim, Legal. tá lá na Bíblia, não é à toa, né? Aí vem a estrutura do livro, né? Pode ler para nós, Júnior, rapidinho. Estrutura. Introdução, capítulo 1, verso 1 a 2. Profecia, julgamento das nações. 1, 3, 2, 16. Dá uma pausa. Perceba que ele não só fala a Israel, ele fala às nações. Isso é muito interessante. Continua, por favor. Pregação, julgamento do povo de Deus. 3, 1, 6, 4, 6, 14.
Aí se encontra o exílio anunciado. 5, 18, 6, 14. Tá, mais uma pausa, por favor. Olha, irmãos, percebam, muitas vezes ao povo de Deus, quando eles acabam se perdendo, Deus usa os ímpios para ensinar o povo. E aí Deus levanta os profetas para preparar o coração do seu povo. Mas não que Deus tenha isso como um projeto, mas Deus permite isso porque já que não houve o quê? Uma reparação do povo. Continua, por favor, Júnior. Visões de Amós 7, 1, 9 e 10. Promessa, a esperança de Israel é restaurada. 9, 11 ao 15. Sempre há um julgamento, sempre há uma advertência, sempre há constatações e lições do Senhor e sempre há uma esperança, uma mensagem de restauração. Aqui, irmãos, são descobertas arqueológicas em Marfim, dos dias de prosperidade de Israel, que começam lá no reinado de Acabe e que continuam durante esses 100 próximos anos. Olha que interessante, né? São achados arqueológicos desse período. Irmãos, Marfim é uma coisa muito... até hoje é nobre, né? Tá, dá para vocês lerem? Não, tá muito pequeno. Tá pequeno para vocês, né? Tá pequeno. Então eu vou ler rapidinho. Curiosidades de 315, casas enfeitadas de marfim. Curiosidades. Casas enfeitadas de marfim. Em Samaria foram encontradas muitas obras de arte em marfim. Lembra que eu falei que Samaria acabou sendo um lugar muito próspero? Por isso que Baal era adorado, porque era o Deus da prosperidade. Deus coloca uma escola de profetas para trazer o povo de Deus, mostrando: vocês estão sendo prósperos por causa de mim, e não por causa de Baal, mas eles não dão ouvido. E em 1 Reis 22, 39, é atestado que o rei Acabe construiu um palácio com revestimento de marfim em Samaria. Amós também cita os marfins de Nimrod, na Síria, 6,4. Olha que interessante. Os escavadores desenterraram os fundamentos do palácio de Onri e os fundamentos e as ruínas ainda maiores do palácio de Acabe, no cume da colina de Samaria. Olha, isso, irmãos, quando há uma descoberta arqueológica dessa, que atesta o texto sagrado de Reis, percebam, Jeremias que escreve Reis, mas Jeremias cita Acabe, e aí vem um profeta chamado Amós, que também fala sobre as prosperidades desses dias, e aí as descobertas arqueológicas confirmam esses palácios, dão esses endereços. Isso só atesta o seguinte, que os profetas eles existiram e que o texto sagrado está sendo respaldado e que a arqueologia está confirmando aquilo que a tradição preservou durante quase 3.000 anos. Desculpa, irmãos, mas dá vontade de dar uns glória a Deus, né? De abalar, desculpa, não tem. Isso daqui me deixa empolgadaço, empolgadíssimo. Irmão, porque assim, a gente crê na Bíblia, a gente crê que o povo de Deus sempre preservou, mas de repente vem descobertas arqueológicas recentes, que pegam um texto de Reis, pegam um texto de Amós, pegam um texto de Oséias e confirmam, aleluia, aleluia. Isso é para calar a boca da teologia liberal, para calar a boca dos endemoniados, dos gadarenos. Não quer crer, não creia. Mas que a gente segura na mão o livro sagrado, é sagrado, tá bom? Desculpa aí, pastor. Eu fico empolgado mesmo e com uma bastante alegria. Só lamenta os elefantes, né? Hã? Só lamenta os elefantes, marfim. Ah, tá. Muito bom. Isso é verdade. Vamos lá, o último aqui. Na parte inferior do muro norte do palácio foram encontrados milhares de fragmentos de marfim, muitos dos quais haviam sido arruinados pelo fogo. Uns 34 desses marfins foram recuperados em excelente estado de conservação. Olha, irmãos, eu tenho um presente aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Onde está? Onde está? Onde está? Atrás do marfim, é? Como é que é, Júnior? Atrás do marfim. Coitado dos elefantes, né, meu? Não estou achando. Depois eu acho. Chance de elefante. Agora me Tirar o preocupa. marfim. Devo ter guardado, ficado bem guardado aqui. Eu ganhei de uma missionária que veio do... Achei.
Oh, meu Deus do céu. Achou o marfim. Achei. Uma missionária que veio do Níger, que nós ajudávamos, ela trouxe para mim um presente. E esse presente é isso daqui. Deixa eu tirar até o compartilhamento rapidinho aqui, irmãos. Eu ia separar antes de começar a aula, acabei esquecendo. Deixa eu confirmar então. Aqui, ó. Era uma tipo uma ó, quebrou, né? Mas é um camelinho feito de pedra, né? Não sei se dá para vocês verem. Um camelinho, né? Quebrou o pescocinho do camelo. Alguém quebrou e agora que eu vi que está quebrado o bichinho. Piscou lá. Deixa aqui. Isso daqui é uma lagartixa ou um jacaré de marfim. Bom, disseram que é marfim, né? E ela me deu como lembrança. Não sei se dá para vocês verem. Né? Acho que é tipo parece uma lagartixa, mas eu acho que eles fazem lá como jacaré, né? Aí eu guardo, quebrou o rabinho dele aqui, mas está aqui até hoje. Né? Bom, eu acho que é marfim, né? Não sei. Ela disse que é, mas não sei se venderam gato por lebre para missionário. Né? Eu não sei se é marfim, porque marfim, eu não sei, hoje em dia é proibido, tudo, né? Então ela fazia uma obra missionária lá e ela trouxe para nós. Então vamos lá, vamos continuar. Desculpe aqui, mas vamos lá. Rapidinho, tá, irmãos? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Compartilhando aqui. Vamos lá. Tá. Principais temas. Leia para nós. Pode ler, Maísa, por favor. Principais temas: justiça social. Esse período incomum de prosperidade de Israel levou os mais poderosos a se revelarem injustos, opressão contra os pobres, injustiça nos tribunais, violência e idolatria. Julgamento. Todas as injustiças sociais seriam castigadas e os que viviam com fartura à custa da exploração perderiam tudo. Ou seja, haveria uma punição diante daqueles que vivem de formas injustas. Aí vamos começar agora rapidamente para Oséias. Leia para nós, Maísa. Oséias. O livro de Oséias. Esse livro mexe, hein? O aspecto espiritual. Autor. Oséias, não há controvérsias. Somente alguns trechos de seu livro são atribuídos a autores posteriores. Data. A mensagem de Oséias é escrita durante os reinados de Jeroboão II de Israel e de Uzias, Acás e Ezequias de Judá, o que situa seu ministério entre os anos 755 e 715 a.C., o que indica que Oséias presenciou a queda do Reino Norte em 722 a.C. Opa, aqui é interessante. Agora, vamos lá. Fazendo uma pausa rapidamente, eu vou ser bem breve aqui no livro de Oséias, mas lembra que Oséias fala sobre a prostituição e o adultério espiritual? Então ele vê Israel cair no cativeiro assírio e vem com essa mensagem. Será que essa mensagem teve impacto ou não? Total. Estou entendendo agora? Ó, lendo o livro de Oséias é muito interessante, que a gente vê ele fazendo uma denúncia à idolatria e à idolatria espiritual. Lembra que Deus manda ele se casar com uma prostituta? Sim. Bom, aí vai para uma lição de casa. Foi literal? Não foi literal? Era espiritual? Não é? Mas vamos partir do pressuposto. Deus disse algo para ele. Agora, olha que interessante. Ele está profetizando a uma nação que está vivendo debaixo do quê? Do cativeiro assírio. Está todo mundo sendo dominado pelos assírios. E vem ele e fala, motivo disso é o adultério espiritual, praticado pela idolatria. Por quê? Porque vocês desprezaram o Senhor. Foi hoje isso? Não, já vem há muito tempo. Os ricos continuavam ricos. Deus levanta profetas. E os pobres mais pobres. Vocês foram injustos. Validaram a injustiça. Não fizeram nada. E agora Deus mandou quem? Os ímpios para nos escravizar. Forte ou não é forte, irmãos? Muito. Ficou claro? Deu uma luz? Deu uma luz? Sim, claro.
Joia. Então, continua para nós, Maísa. É uma época de declínio rápido do reino de Israel, culminando com sua destruição em 722 a.C. Pode ver, ele vai de 755 a 715. Possivelmente, Amós já tinha morrido. Talvez Oséias fosse um pouquinho mais novo que ele. Talvez. A gente não sabe. Continuando. Os principais temas do livro de Oséias são... Continua para nós, Maísa. Fidelidade, misericórdia e amor infalível de Deus, representado pelo amor incondicional do profeta em relação à sua esposa adúltera. Olha só, isso aqui é muito legal, irmãos. Depois estudem mais sobre isso, peguem Bíblia de estudo, orem em cima disso, porque essa mensagem de Oséias é magnífica. 2. Julgamento do pecado. Israel será castigado com o exílio por causa da sua falha em reconhecer a Deus. Ou seja, não tem como escapar. Deus... E agora vem 3, desculpa. Arrependimento e restauração. Deus promete curar Israel das feridas causadas por sua desobediência e restabelecer o povo em sua terra. Ou seja, Deus é misericordioso, mesmo com, né, a tribo do norte. Aqui vem uma citação sobre os filhos de Oséias. Lembra que tem aquele nome, né? A esposa chamada Gomer, o filho é Jezreel, outro filho é Lo-Ruamá e outro é Lo-Ami. Lembra disso? E aí significa desfavorecida e não ao meu povo. Tem uns textos aqui. E qual era a mensagem? A mensagem é, assim como Gomer se prostituiu, Israel se afastou do seu Senhor com a idolatria. O nome de Jezreel, o nome significa Deus semeia, uma profecia que indicava o juízo do cativeiro. Aqui o desfavorecida, que é o Lo-Ruamá, o nome indica falta de demonstração de compaixão, que seria refletido no sofrimento de Israel pela disciplina do seu pecado. E o Lo-Ami, que é não meu povo, é uma criança, simbolizava a rejeição da aliança por parte de Israel. Vale aqui uns estudos, vale aqui reflexão, vale aqui oração e ensino, irmãos, porque essa mensagem é muito forte para a nossa vida e que Deus tenha misericórdia de nós, tá? Continua para nós, Maísa, por favor. As interpretações da narrativa do casamento do profeta Oséias. Tarefa. Ler o texto. Aqui, no caso, a professora vai passar uma tarefa para os seus alunos, eu achei bem interessante, pode ler para nós. Ler o texto sobre Oséias e discorrer sobre as interpretações a respeito do casamento de Oséias. Debata no fórum qual das interpretações você considera mais adequada e por quê. Bom, aqui eu vou dar uma dica para vocês. Quem quiser usar o livro de Oséias, se todos quiserem, e também quiserem fazer um estudo usando pelo menos 3 livros e darem assim a sua opinião pessoal, eu vou aceitar também. Mesmo que sejam vários trabalhos repetidos, não tem problema, tá bom? Porque eu acho que vale a pena essa indicação que a professora Márcia deu. Tá bom, meus irmãos? Terminamos. Okay. Passamos rapidinho aqui Oséias. Eu sei que é maravilhoso, mas eu quis... Hoje eu queria 4 profetas, somos em 2. Bom, estamos na 5ª aula. Temos mais 4 aulas para terminar o curso. Então, eu vou dedicar pelo menos mais uma aula para os profetas menores e mais 3 aulas para os profetas maiores. Agora, irmãos, é normal nesse curso, tá? Deixa eu só até dizer para vocês. É normal nesse curso a gente não conseguir dar todo o material, tá? É muita coisa. É normal. Tanto é que nas classes, geralmente, a maioria das classes, tanto de Novo Testamento, de Antigo Testamento 1 como 2, os professores param na metade dos livros, porque é muito assunto. Você pode ver que um assunto gera outro, é o mapa, é a cronologia, é uma explicação, é um contexto. E eu prefiro ir mais... Muita coisa. Eu prefiro que nem, por exemplo, o pastor Johnny me fez uma pergunta. Eu, de fato, não sabia sobre aquela pergunta, eu deduzo ser aquela resposta. Mas eu posso até procurar mais, pastor Johnny. Mas são muitas informações. Eu prefiro ir com mais calma e progredindo com vocês, sabe, dessa maneira, do que ficar jogando muita informação e vocês não reterem. Porque, afinal de contas, a gente está aqui para quê? Para amar esse livro sagrado, né?
Então, irmãos, por exemplo, de saber que o sicômoro, ainda quando está no pé, você tem que arranhá-lo. É muito legal. Isso daqui é maravilhoso. Essa informação é maravilhosa. Saber que naqueles dias Amós é retirado do pastoreio, da agricultura, para levar uma mensagem a uma nação rica e poderosa, isso é reconfortante. Muitas vezes a gente se sente tão pequeno, porque falamos, só sou um pastorzinho de uma cidade, só sou um operário. Quem sabe a gente vai ser o próximo Amós, próximo Oséias, para profetizar ao nosso país, para trazer uma mensagem de esperança, de salvação e, quem sabe, de juízo à nossa nação e às outras nações. Irmãos, eu jamais quero que os Estados Unidos paguem preço, como a Europa, como o Brasil. Mas na minha leitura bíblica eu temo. E quando eu falo também sobre nós brasileiros, sobre a questão social, eu também tremo. Vamos lá, irmãos, quantas vezes a gente vê tanta coisa errada nas nossas escolas e a gente fica calado? Eu não estou falando que a gente vai sair brigando, fazendo confusão, mas a gente simplesmente vai dizendo, não, isso está errado. Deus não quer isso. Deus tem outra coisa para você. Jovem, isso daí Deus não concorda, viu, jovem? Fulano, isso daqui... Eu costumo tentar dosar uma mensagem correta sem ser agressivo. Eu não preciso ser estúpido, mas muitas vezes a gente se cala. Então, irmãos, que Deus possa nos usar como profetas de verdade, que a gente possa ser boca de Deus. Tá bom? Então, vamos para Joel, Jonas, né? E a gente vai estar prosseguindo aí, né? Os profetas menores, tá bom? Beleza? Okay. Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Tranquilo? Então, bom final de semana, meus irmãos. Que Deus abençoe, conceda um domingo de Páscoa muito abençoado. Amanhã é um excelente feriado. Nós sabemos que os católicos, né, têm um dia santo, para nós todo dia é santo, mas vale aí um momento bem gostoso de reflexão nesse feriado, porque foi numa sexta-feira que o nosso amado foi pendurado na cruz por nós. Que você tenha um excelente feriado, um maravilhoso sábado, né? Os católicos chamam de sábado de aleluia, e para nós é de muito aleluia, muito glória a Deus, porque eu acredito que Jesus ele vai até o inferno e resgata das mãos de Satanás aquilo que Adão e Eva entregou, que é as chaves do inferno e da morte, e ali ele ressuscita ao terceiro dia, e aqui a gente vai celebrar bastante domingo, tá bom? Então que Deus abençoe, meus irmãos. E qualquer dúvida me chamem no grupo, vamos fazer do nosso grupo de WhatsApp um grupo de apoio, e eu espero que vocês estejam gostando aí do curso. Eu peço até desculpa se por hora eu tento, de repente, você sabe, o mal do professor é que a gente é prolixo, a gente tenta explicar demais, mas eu tento passar para vocês o mais mastigado possível para que vocês possam se lembrar, né? Tá bom. Só sobre o trabalho lá de Oséias, né? Você falou que pode fazer. Quem quiser fazer o trabalho de Oséias, pode fazer. Mas no lugar assim... daquele outro trabalho. Ah, tá. Legal. No lugar daquele outro trabalho. Quem quiser fazer outro trabalho de Oséias, pode fazer. Eu vou dar pontos seguindo aquelas ferramentas lá, né? Isso, seguindo essas ferramentas que vocês viram agora. Tá. Quem quiser. Tá bom, meus irmãos? Tá bom. Que Deus abençoe. Graça e a paz. A graça e a paz. A todos os irmãos. Um bom boa noite. Feriado. Deus. Fim de semana. Não coma muito peixe, viu? Graça e paz, amados. Graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus. Graça e paz. Graça e paz. Deus abençoe a todos.